benefício ele é imediato, né? Para a questão física, uma evolução física, um condicionamento, alguma coisa nesse sentido. E se acontecer qualquer coisa lá na frente, é ótimo, vai ser uma consequência. Né? Isso a gente falando sobre crianças. Agora, sobre adultos, ele tem uma analogia que eu acho muito bacana de a gente trazer para esse momento aqui, considerando isso que você falou. A gente se preocupa muito durante a vida em guardar dinheiro, né? Em ter uma aposentadoria, de repente lá pagar um salário do INSS, não sei, para poder ter um salário lá quando você parar de trabalhar. E muitas vezes a gente não se preocupa em fazer uma poupança de saúde. Então, o que vai acontecer lá na frente? De repente, você vai ter o dinheiro para viver tranquilamente. Só que não vai ter saúde para usufruir disso. Fala, William. Fala, Douglas. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tá me ouvindo bem, cara? Oi? Tá me ouvindo bem? Ouço. Uhum. Chegando sinal bom aí. Tudo bem, professor? Show de bola. Maravilha, cara. Melhor agora. Quanto tempo aí? Quantos anos, professor? Até quando a gente estava conversando, né, para poder arquitetar aqui essa conversa, a gente estava lembrando lá, né, dos tempos de Escola Coxa, né, lá por 2013, 2014. Então, muito tempo já que a gente ficou sem se falar muitas vezes, né, professor, depois da pandemia, inclusive. E agora, claro, que eu também gosto de fazer, né, professor? É claro, agradecer você aqui publicamente primeiro. Desde o primeiro momento aí do nosso contato, você, né, aceitou vir falar sobre esse tema, um tema que eu acredito que é super, super atual, super legal a gente poder trazer aqui para conversar, né, para deixar registrado aqui para as pessoas, não só a galera que vai passar por aqui ao vivo, mas especialmente também aqueles que vão depois, né, escutar um pouquinho, né, Douglas, das situações que a gente vai trazer, entendendo o quanto que a prática de exercício físico, claro que a gente coloca, né, na divulgação dos jovens, mas é óbvio, né, gente? Vamos falar aqui de criança, vamos falar de adulto, para entender um pouquinho o quanto que a prática regular de exercício ela é bastante importante. Então, professor, quero começar aí, claro, né, além de te dar uma boa noite e agradecer por esse teu aceite, né, que realmente para mim eu fico extremamente feliz, né, de poder depois de tantos anos estar voltando a falar contigo numa ocasião como essa, né, onde a gente vai trocar bastante conhecimento aí ao longo do tempo. Então, claro, deixo primeiro aí para você se apresentar para a turma também, dar boa noite aí para quem está entrando. E, por favor, né, professor, se apresente, me diga para a gente onde é que você está trabalhando hoje, o que você tem feito aí para a gente saber também. Tá certo, vamos lá. Primeiro, eu agradeço o convite, William. Para mim é um prazer estar conversando contigo novamente. E, além de ser um tema pertinente, como você acabou de falar, é o nosso dia a dia, né? É o que a gente gosta de fazer. Então, para mim, cara, é extremamente prazeroso estar aqui trocando essa ideia contigo e espero que a gente possa também agregar conhecimento às pessoas que estiverem participando. Agora, vamos lá. Profissional durante 2 anos, acabou que as coisas não aconteceram da maneira que eu queria, eu resolvi estudar educação física para trabalhar com futebol. Fiz isso durante uns 15 anos, só que a vida às vezes vai levando a gente para caminhos que a gente não espera, né? E hoje eu estou trabalhando como personal trainer, trabalho desde crianças até idosos, né? Pessoal mais novinho, a gente ainda usa o futebol como ferramenta para desenvolver parte de coordenação motora, né? Lateralidade, equilíbrio, tudo isso que a gente considera extremamente importante para a prática do esporte em si, né? E os idosos que buscam qualidade de vida e às vezes procuram a gente pelos mais diversos motivos, né? E hoje eu atendo a região do Portão, Capão Raso, um pouco mais para dentro, lá Moçunguê também, e graças a Deus com a agenda bem movimentada. Legal. E, professor, só para a gente entender, nessa galera que você atende de criança até idosos, mesmo você, com todo esse teu histórico, né, de trabalhar, inclusive em clube, de fazer parte de coordenações como treinador e tal, você
dentro dessa galera você também tem atletas que trabalham contigo? Ou como que é mais para a parte de emagrecimento, uma parte de desenvolvimento técnico? Na verdade, assim, cara, que nem eu falei para você, né? As pessoas procuram a gente pelos mais variados motivos, né? Hoje o meu foco é trabalhar mais com qualidade de vida mesmo, sabe? Ah, legal. E só que o meu menino, que você conheceu lá atrás, pequenininho, já está quase se formando em educação física também. Então a Ah, que gente massa. organizou um projeto, eu e ele está voltando mais para essa parte do futebol, sabe? Aquele projetinho que eu falei ali, que a gente está trabalhando com meninos das categorias sub-9 e 11, só desenvolvendo a parte mais coordenação motora mesmo, sabe? Legal. Trazer vivências diferentes, vivências que possam amadurecer eles, para que, se for ali na frente, para eles se tornarem jogadores de futebol, realmente, eles estejam com essa pequena contribuição nossa aí, melhores preparados. Melhor preparado. Ah, então é tal pai, tal filho. Mais Né? ou Ou seja, está seguindo os menos isso. passos ali. Diz o ditado aquele que a fruta não cai longe do pé, né? Exatamente. Tá, Filho de tá seguindo os peixinho, pai. passos, Então, né? aí, até seguindo os passos aí. Que legal, professor. Legal porque acho que essa tua vivência, né, vai ajudar muito também a gente dentro do tema, né, que a gente se propôs aí a trazer para a galera participar. Desde já, né, comenta com essa turma que está entrando aí ao vivo. Pessoal, conforme a gente for conversando, a gente vai tendo algumas questões, alguém quer trazer algum exemplo, quer perguntar alguma coisa para o Douglas, né? Legal. Vamos aproveitar. Vamos Isso aí. aproveitar que não é sempre, Isso aí. não é sempre que o Douglas está aí disponível para a gente, né, para fazer alguns questionamentos, algumas coisas que acho que são muito legais da gente poder de frente, né, para um personal trainer, para um profissional que já está há tantos anos no mercado e que Aham. trabalha, né, com essa faixa etária que ela é muito ampla, né, Douglas, Muito no amplo. sentido de, como você falou, né, de crianças a idosos e que já há muito tempo já que você faz esse trabalho. Isso aí. E O que eu ia comentar contigo passou agora há pouco a Bruna. A Bruna é uma das minhas primeiras alunas. Eu atendo ela, mais com esse objetivo de qualidade de vida também, e condicionamento físico e tudo mais. E também atendo o filho dela, que gosta de jogar futebol, coxa branca, fanático, tudo que se perguntar para ele do coxa, ele sabe. E então isso é um exemplo de como isso que você falou é verdade, né? A atuação da gente acaba sendo bem ampla. Então a gente vai trabalhar com criança, vai trabalhar com adulto e com o idoso lá na frente, com os mais variados objetivos, né? legal, e nesse caso você tendo a possibilidade de trabalhar gerações diferentes, né, Douglas? Que Isso acho que aí, isso é aí. mais legal ainda, né? Quando você pode estar junto ali, tá com a mãe, daqui a pouco até com a avó, né? Você acaba É, trabalhando e passou todas perto de acontecer isso. de ter toda essa escadinha de É, gerações. Que isso aí. massa, E que legal. A o primeira coisa, trabalho da gente vai pedindo isso, né? Porque as sim. pessoas vão entendendo da importância e acaba que querem isso também para quem está por perto, né? Uhum, E com acaba certeza. que as coisas acontecem dessa forma. Legal. Essa nossa conversa, você estava falando antes sobre a pandemia e a dificuldade que a gente teve naquele período. Eu acho que isso que a gente está podendo fazer aqui é uma coisa que veio com toda aquela dificuldade lá para ficar, né? Hoje a gente está aqui Certamente. fazendo um bate-papo sobre um tema extremamente pertinente que pode, aí, de repente, dar um start naquela pessoa que está sedentária e buscar alguém para fazer uma atividade física, né? Mudar os hábitos de vida e tudo mais. Então, acho que a gente pode, de alguma maneira, dar nossa contribuição, né? Não, perfeito. E ainda mais vindo, né, professor, que eu gosto sempre de ressaltar aqui, ainda mais vindo de um especialista. Aí, quando a gente fala de especialista, a gente não está falando só da parte de graduação. A gente está falando de alguém que realmente tem experiência, a gente está até brincando aqui, né, professor, falando das gerações, que é alguém que tem essa experiência prática de trabalhar com crianças até a faixa etária dos idosos, ou seja, ouvir isso, claro, né, ter essa oportunidade de estar te ouvindo para aprender também nesse sentido, eu acho que, para nós dois, claro, acho que tem um crescimento que ele é interessante, mas é óbvio, né, para todas as pessoas também que aproveitem, né, gente, o máximo que puder para, inclusive alguns, eu até brinquei nas publicações aí, né, professor, eu falei,
Inclusive, para alguns aí vai ser alguns puxões de orelha, né? Que a gente vai acabar dando aqui na noite de hoje, porque Uhum. a gente sabe que, assim, inclusive na vida de adultos, né? No sentido Sim. da rotina, a gente vai falar aqui um pouquinho de tecnologia também, o quanto que ela ajuda ou atrapalha. Então, assim, galera, Uhum. fica aí mandando as perguntas que vai ser bem legal. Vai ser uma troca legal, né, cara? Vai ser uma troca legal. E eu fico feliz aí que eu já vi o Thiago, da Escola Coxa lá. Pô, muito tempo também que eu não falo com ele, saudade, um grande amigo. Fernando Marolo, obrigado pela presença aí, cara. Muito bom. Bom saber que você está acompanhando aí. Mas vamos lá, William. Vamos lá, professor. Primeira coisa, vamos começar com uma teoria pura, né? Só a nível de senso comum, a gente muitas vezes acha que atividade física e exercício físico é a mesma coisa. É uma pequena discussão, mas assim, pelo menos a nível teórico, né, professor, para a gente distinguir, porque até quando a gente coloca, né, na nossa divulgação a questão do exercício físico, sendo específico, né? Então, assim, Uhum. como que a gente pode, né, para as pessoas, assim, para um senso comum, diferenciar o que é atividade física, que a gente faz de forma rotineira, e o que é propriamente o exercício físico, que é o que a gente vai falar hoje. Uhum. Assim, acho que uma analogia, uma comparação que a gente pode fazer que fica bem clara é quando você vai ao médico e ele fala para você, ó, o teu organismo está precisando de água. E aí a pessoa fala, não, mas eu tomo chimarrão, eu bebo suco natural. Cara, é líquido, mas não é a mesma coisa. Né? Tá falando que você precisa de água. A água é importante para o nosso corpo por diversos fatores. A atividade física e o exercício físico tem basicamente essa mesma diferença que a gente está falando aí. Atividade física é tudo que eu faço. Vamos colocar aqui, vamos trazer para o dia a dia. Vamos pegar uma dona de casa. Se ela está varrendo a casa ou passando pano na casa, ela está fazendo uma atividade física. Só que isso é uma coisa que o dia a dia pede para ela. O exercício físico é diferente, é alguma coisa que você vai fazer com uma constância, dentro de um padrão, buscando alguma coisa, que no caso é vamos colocar um condicionamento físico, pensando só na tríade da saúde aí, né? Ou desenvolvimento de força, ganho de resistência, ou de flexibilidade mesmo. Mas você vai fazer aquele exercício com um intuito, com um objetivo. Né? E para que esse objetivo seja alcançado, precisa ser feito com constância. Né? Se vai ser 2, 3, 4, 5 vezes na semana, isso vai de acordo com a necessidade, com a disponibilidade da pessoa também, né? E de acordo com quem está orientando ela, né? Que vai encontrar aí, de repente, a melhor estratégia para alcançar o objetivo que ela tem, né? Legal. Então, a gente pode pensar que o exercício físico em si, ele é algo específico, algo repetitivo e algo que a pessoa está lá para fazer aquilo. E É quando a pessoa fala, eu vou caminhar com o intuito de ter a minha qualidade de vida, melhorar a minha desenvolver questão resistência, que seja o caso. Mas tem que ser com esse objetivo, porque a atividade física ela não vai trazer uma coisa que o exercício traz e é fundamental, que é prazer, que vem através das inas aí, né? Serotonina, endorfina. Então, o exercício físico ele vai trazer isso agregado, né? Tem toda essa parte prática que a gente já sabe, mas tem bem essa questão também do bem-estar, né? De repente fazer a pessoa sair um pouco daquela dificuldade ou daquele problema que ela está vivendo, dar uma arejada na cabeça. Isso aí também é uma coisa que vem no pacote, né? Que a Sim. atividade física ela não vai te dar. Então o exercício ele, além da parte prática, parte específica que a gente sabe, também vem essa parte agregada que é bem importante, né? Não, show de bola. E aí, claro, eu acho que junto com isso, né, Douglas, queria te perguntar assim, até você como você comentou, né, agenda lotada, né, a gente conhece, tem vários amigos, inclusive, que são personagens, e a gente vê assim que realmente tem tido uma procura. Só que o que eu queria trazer aqui com relação até ao nosso tema é com relação aos jovens, né? Como é que você tem percebido pelo teu trabalho, pelo trabalho de colegas que você tem, que você conversa, essa questão da procura para realizar o exercício físico. Você, especialmente assim por parte dos jovens, né? Porque a gente já vai correlacionar aqui com alguns fatores alimentares, de tecnologia, de tempo de tela, Uhum. mas a questão da procura, como é que você vê comparado, de repente, lá há 10 anos atrás, né, quando a gente estava com alguns projetos lá, você estava em algumas situações, e como é que, se fosse para comparar, assim, né, professor, como é que você vê esse interesse hoje, assim, dos jovens em procurar realmente esse exercício físico para, independente do objetivo dele, mas assim, a procura em si para se desenvolver. Uhum.
essa mudança ela é bem nítida, porque se a gente for pegar a geração dos nossos avós, eles procuravam atividade física quando estava acontecendo algum problema. É ou não é? Ia no médico lá, o médico falava, você precisa fazer alguma coisa, porque senão o teu coração não vai aguentar. Aí ele ia buscar uma caminhada, alguma coisa de repente orientada, mas era só por esse motivo. Os nossos pais já começaram a ter uma visão um pouquinho diferente, né? De buscar atividade física com um caráter mais preventivo. E a nossa geração nem se fala. Nossa geração já tem mais alternativas, o acesso é mais facilitado, né? E eu acho que isso aí acaba interferindo muito no jovem, porque a gente acaba incutindo isso neles, né? Na necessidade de estar se exercitando, de não ficar o tempo todo na frente do celular ou do computador, que seja, né? Mas buscar alguma coisa que seja prazerosa e ajude a desenvolver a questão física também, né? E trazer essa qualidade de vida que só o exercício físico que a gente estava falando antes vai trazer, né? Um equilíbrio. Tá na tela é legal, né? A gente também gosta. Sim. Mas tudo que é demais acaba que muitas vezes é prejudicial, né? E nesse aspecto, muito mais, sem dúvida. A gente falava dessa parte preventiva, né, Lucas? E às vezes as pessoas elas esperam até sair o resultado do exame de sangue, né? Para ir atrás de um exercício físico. Aí depois né, que os níveis de glicose estão lá no 250, 300, aí o médico dá aquele puxão de orelha. Agora não tenho pão de correr, né? Ou Então, tenho, né? Então, esse caráter preventivo assim, é interessante, né? Porque isso, igual você falou, né? É de uma geração nossa, até de profissionais, né? Que inclusive o que a gente está fazendo aqui é estimular as pessoas a pensarem sobre isso e que com certeza a gente leva para os nossos filhos, né? Ou até para as gerações mais que vieram, né? Depois da gente, essa mesma mentalidade. Esses dias até eu estava no clube e teve um rapaz lá que eu perguntei para ele assim uma coisa simples. Eu falei, cara, me responde uma coisa. Qual foi a última vez que você fez um exame de sangue, né? E aí ele falou pra mim, falou, cara, ele deve ter por volta de uns 30 anos. Uhum. Falou, cara, eu acho que mais ou menos uns 7 anos. Eu falei, cara, você tá louco? Né? E claro, dentro das demandas dele lá, ele tava com algumas situações pessoais, assim, da parte física, né? E Uhum. aí, de repente, assim, uma coisa que é simples, eu brinco com ele, né? Eu falo, cara, se precisar, a gente faz 2, 3 vezes exame de sangue no ano para acompanhar, né? Mas vê assim, como é uma coisa simples e que, claro, até brincando aqui com a situação, ele foi, hoje é quarta-feira, ele foi na segunda-feira já fazer o exame de sangue. Então, assim, Aí, vê ó. como essa questão do estímulo, né, e do argumento, ou seja, o que a gente pode passar para frente, ele estimula essa Claro, questão da saúde, né? sem dúvida. E o nosso papel também é esse, né? Porque para a gente é extremamente prazeroso trabalhar com isso, porque é uma coisa que a gente escolheu, né? É o nosso Sim. dia a dia. E saber que esse nosso dia a dia, e as coisas que a gente faz com prazer, com alegria, podem estar influenciando positivamente as pessoas, é sensacional, né? Isso para mim Prazeroso. tem um valor enorme. Esse foi um dos motivos que me fez tomar a decisão de ir por esse caminho, sabe? De trabalhar com pessoas, de poder oferecer, obviamente, cara, sem demagogia, sem hipocrisia nenhuma. A gente sabe que tem a questão comercial, né? É o meu ganha-pão, é de onde eu tiro sustento para minha família. Só que, por outro lado, a satisfação que eu tenho de começar a trabalhar com uma pessoa e ouvir ela falar para mim que não sente mais dor nas costas como sentia 2 meses atrás, pô, isso não tem preço, né? E você vê, de repente, uma pessoa que tinha uma ergonomia laboral lá horrível, estava causando vários tipos de problemas. Você conseguir conversar com uma orientação ou outra, melhorar isso, e a pessoa trazer uma devolutiva positiva, pô, é sensacional. Então, a gente poder fazer parte desse tipo de mudança, eu considero muito satisfatório, sabe? Com certeza, é o prazer ali da prática profissional, né, Douglas? Que, como a gente estava falando, às vezes não é o retorno financeiro, né, os ganhos que vai ter em cima disso, mas o simples fato de você saber que alguém tá tendo um resultado a partir do teu trabalho, isso é muito Isso. interessante. E a gente da psicologia também sente bastante na pele isso, né, quando chegam devolutivos, né, de situações, de comportamentos, de controle emocional, claro, demandas que a gente acaba trabalhando e que você percebe Uhum. que pelo trabalho você consegue ajudar uma outra pessoa e aí melhora o relacionamento dentro de casa. Então é muito, muito interessante, é muito legal nessa parte do nosso prazer, né, pela profissão, claro, que cada um tem e pelo público que trabalha, né?
e isso sem dúvida, porque a gente é físico, mas também é muito mental, né? Então, se Com você certeza. consegue equilibrar isso, as coisas tendem a acontecer de uma maneira mais simples, né? E a gente, por estar, que nem no meu caso, né? 2, 3, às vezes até 4 vezes por semana com a pessoa, eu acabo participando muito desse tipo de situação, né? Então, a gente tem uma responsabilidade bem grande nesse aspecto aí. Sim. Não, e é muito legal. E claro, como você comentou, né, há essa intersecção entre a parte física e mental que tem tudo a ver. Aí daria um curso de especialização, se fosse, né, entrar nessa Sem dúvida. abordagem da conexão entre as duas coisas, porque realmente totalmente correlacionado. E aí aqui a gente não fala só para quem é o praticante do exercício físico, né? A gente fala inclusive para os profissionais, né, o quanto que ter essa questão, né, do saber ouvir o outro, de saber, né, conduzir de repente situações, o quanto que isso agrega para o trabalho do profissional. Você tocou num ponto agora, William, que é bem importante. Obviamente que a gente tem uma formação, né, específica, a nossa graduação nos trouxe para cá para trabalhar com isso, a forma prática, mas a gente tem que ter sensibilidade, discernimento, feeling, para entender o que cada uma das pessoas precisam em todos os momentos que a gente está perto, né? Às vezes vamos pegar um idoso como exemplo, né? A gente sabe que os idosos eles têm a dificuldade de aos poucos se afastar da rotina familiar muitas vezes, né? Porque está todo mundo na correria de trabalho e tudo mais e a pessoa está lá, ela não tem mais obrigação nenhuma. Então ela tem um ritmo de vida diferente. E muitas vezes isso acaba gerando, vamos colocar entre aspas aqui, uma carência, né? Porque acaba ficando longe dos familiares, especialmente às vezes filhos, netos e tudo mais. E às vezes essa pessoa que te procura, ela quer muito atividade física. A atividade física vai ser fundamental, importantíssimo. Só que o fato de você poder trocar uma ideia, ouvir, né, às vezes muito mais ouvir do que falar, pô, vai interferir muito e de uma maneira bem positiva, né? Então essa leitura a gente precisa fazer porque pegar o livro, pôr debaixo do braço, ler o que eu preciso fazer, pô, todo mundo vai fazer. E aquilo que a gente teve lá atrás já nos dá respaldo para isso. Só que essa coisa que você falou da atuação, do dia a dia, da percepção, né, isso é muito importante. E aí acaba diferenciando o profissional do outro, né? Uhum, com certeza. Isso, o quanto que pode agregar na prática profissional aí ele, né, exponencializa os resultados. E aí, como a gente acabou de falar, né, os resultados é o que torna o processo legal, é o que torna o processo prazeroso. Então, se eu posso fazer isso com os meus resultados, então por que não? Né? Especializar também nessa área e desenvolver e buscar conhecimento, eu acho que isso é super legal, né, nesse sentido. Sem dúvida, porque a gente sabe que a gente acabou de falar isso, né? A maioria das pessoas não vai procurar atividade física pelo prazer, né? Vai ter algum problema lá, ou uma indicação médica, embora isso esteja mudando, como a gente já falou, ainda não é assim, né? Sim. Então, a gente tem que buscar, de alguma maneira, fazer com que aquele período que a pessoa esteja ali seja também um momento prazeroso, né? Da atividade física, da parte prática, do retorno que isso vai ter, mas também de uma conversa agradável, de um tempo ali tranquilo, leve, onde ela possa se expressar, né? E a gente ter essa troca. Isso é bem importante. Sim, não. Super legal. Isso é outro tema que daria bastante tempo aqui, né, de troca. E, Douglas, agora perguntando uma questão mais específica, que talvez entre até alguns termos assim científicos que você pode ajudar a gente a pensar também. Uhum. Vamos pensar um pouquinho em relação a benefícios, né? Porque a gente acabou já comentando aqui no início do nosso papo com relação às gerações, né, que a gente tem Uhum. hoje e que você trabalha. E que, claro, cada tipo de pessoa, cada geração dessa, ela chega até você como personal com um objetivo, né? Claro. Seja emagrecimento, seja qualidade de vida, seja hipertrofia, seja o que for, né? Uhum. Dependendo de um menino lá tá trabalhando para ganhar força, então seja, cada um com seu objetivo, mas quando a gente pensa num jovem comum, num adulto comum,
E essa pessoa muitas vezes está buscando essa motivação, né? Tentando entender o que, por exemplo, ela com 40 anos, com 30 anos, com 25 anos, o quanto que a prática regular de exercício físico pode trazer para ela de benefício, inclusive, ao longo do tempo. Não só no, né, a curto prazo, para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, mas quando a gente pensa nessa questão do benefício, que às vezes a nossa cabeça ela é assim, né? A nossa mente, se a gente não tem algo muito claro, e cara, eu busco alguma coisa, e eu muitas vezes não consigo nem mensurar aquilo que eu estou buscando, eu desfaço. É aquela Sim, coisa, eu sim. quero emagrecer, mas, cara, passou um mês, não perdeu 100 gramas. Passou 2 meses, não, 2 meses, né? Não consigo ver nada que aconteceu. Devagarzinho começa a estimular se ela não coloca um objetivo muito palpável para ela. Para você, enquanto personal, como é que você vê essa questão não só do trabalho da motivação, mas, inclusive, pensar, né, nos benefícios que a gente pode trazer aqui, desde o jovem lá, né? Você trabalha também, desde a criança até o público idoso, assim, o que a gente pode resgatar, que são os principais benefícios dessa prática. Aham. Eu acho que aí também vem um ponto importante da gente considerar, que é o seguinte: às vezes até por um aspecto cultural, vamos pegar o próprio futebol como exemplo, né? Os pais não procuram o futebol para a criança para que ela se divirta, para que ela tenha um lazer. Normalmente, o que vai acontecer? O pai vai procurar o futebol porque ele quer que o filho seja jogador de futebol. Ele não está preocupado com o benefício que aquela atividade física específica vai trazer, né? E a gente acaba meio que invertendo o processo. O ideal seria que o menino fosse para o futebol para desenvolver sociabilidade, aí toda a parte específica lá de resistência, velocidade, coordenação, força, tudo mais, né? E acaba que, nesse sentido, a coisa fica meio atravessada. Então, o nosso papel é tentar, de uma maneira mais clara possível, mostrar que o benefício ele é imediato, né? Para a questão física, uma evolução física, um condicionamento, alguma coisa nesse sentido. E se acontecer qualquer coisa lá na frente, é ótimo, vai ser uma consequência. Isso a gente falando sobre crianças. Agora, sobre adultos, ele tem uma analogia que eu acho muito bacana de a gente trazer para esse momento aqui, considerando isso que você falou. A gente se preocupa muito durante a vida em guardar dinheiro, né? Em ter uma aposentadoria, de repente lá pagar um salário do INSS, não sei, para poder ter um salário lá quando você parar de trabalhar. E muitas vezes a gente não se preocupa em fazer uma poupança de saúde. Então, o que vai acontecer lá na frente? De repente, você vai ter o dinheiro para viver tranquilamente. Só que não vai ter saúde para usufruir disso. Então, é extremamente importante que, de repente, a gente consiga equilibrar esses dois campos aí, né? O financeiro, que obviamente é uma preocupação que todo mundo tem, porque vai chegar um momento que a gente não vai ser tão produtivo, né? Mas isso acaba de interferindo de alguma forma. Só que, por outro lado, a gente precisa também estar saudável para poder usufruir de tudo que construiu lá atrás, né? Então, essa poupança, ela precisa estar equilibrada. Eu acho que esse é um argumento que a gente pode usar aí que com certeza vai conseguir convencer muitas pessoas a entender a importância da atividade física. Com certeza, e não só o jovem, né? A gente está falando até de uma faixa etária aí acima dos 35 anos, inclusive, Sim, né? sem E dúvida, quando sem olha, dúvida. isso aí que você falou, a dinâmica do dia a dia, a rotina do dia a dia, vai Uhum. tirando o espaço da agenda da pessoa, só que é como você falou, aí depois que ela passa dos 65, dos 70, onde ela acha que vai usufruir de algo, toda a saúde que ela poderia ter, se tivesse cuidado, muitas vezes fica para trás, né? E É, aí não tem como ela mais curtir tudo aquilo. e essa é mais uma responsabilidade que a gente tem com as pessoas com as quais a gente trabalha, é de tentar conscientizar a respeito disso, né? Uhum. Porque as nossas escolhas de agora vão ter consequências lá na frente, né? Ou eu posso fazer meia hora de pedalada, ou eu posso sentar na frente da TV, controle na mão e tá? Show de bola. A gente é livre para escolher. Só que aí vai chegar um momento ali que essa escolha ela vai ser A conta chega, né? definitiva, vai chegar.
Isso não resta dúvida. É isso aí. Talvez, né, pensando agora, costurando isso que você está falando com essa parte mental, né, Douglas, até para a turma que está assistindo a gente, né, fazer essa situação com um objetivo na cabeça, acho que é muito interessante. Claro. E muitas vezes, né, você ter isso anotado. Eu sei que tem trabalhos de personal, por exemplo, né, que ele acompanha, por exemplo, o cliente. Vamos brincar aqui com a situação, né, um cliente que de repente lá tem um objetivo, sei lá, de emagrecer 15, 10, 20 quilos. E Aham, aí você conseguir ao longo do tempo mostrar para ele de forma visual que tem dado certo, que a coisa está acontecendo. Então, independente de qual é o objetivo da pessoa, aham, mas você trabalha com ela o curto prazo, né, de repente o microciclo aí que a gente pode chamar, né, aham, da próxima semana, talvez dos próximos 15 dias, visando, claro, um benefício que ele vai ser para a vida inteira dele, né, aham. ou dela, mas que de alguma forma você consegue estimular ela a partir dessa questão mais visual. Isso é interessante para o trabalho do personal e para as próprias pessoas, é óbvio, né? Aqueles que vão para academia, aqueles que fazem as suas caminhadas ou corridas no parque, né? Acho que é legal estimular Essa, essa parte do estabelecimento de metas, né? essa é uma estratégia que a gente pode utilizar, né? Eu tenho um aluno que entrou aí também, o Nívio, cara, ele passou por uma bariátrica. Eu comecei a atender ele antes da cirurgia, ele fez todo o processo lá, voltou, a gente começou a treinar, ele, cara, muito regrado, disciplinado, eu desafiei ele, cara, o ano passado, para que ele fizesse a corrida do Erasto. Isso Sim. faltando 2 meses para a data. Pô, e ele topou. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, né, aumentamos o volume de treino, adequamos as cargas e tudo mais. Cara, e ele pegou aquilo como um desafio, não só fez aquela corrida do ano passado, como várias outras depois. E continua. Que massa. Sabe, aquilo fez tão bem para ele que ele resolveu ter aquilo como rotina para ele. Então a gente treina lá 10 vezes por semana juntos e fora disso ele vai fazer corridinha dele no parque, uma corrida ou outra que tem aí na cidade ele vai e participa também. Então acabou que interferiu na rotina dele e isso entra naquela questão da satisfação que eu te falei antes. Não, que massa. Passa a fazer parte do estilo de vida do indivíduo, né? A prática do exercício físico. Exatamente, exatamente. Aí a estratégia, ela existe, né? E são várias. A gente tem que entender qual é o melhor para cada momento. Sim, não, perfeito. Legal. Douglas, vamos mudar um pouquinho aqui o teor para a gente falar um pouquinho de tecnologia, né? Vamos lá. Porque é muito interessante porque a gente vem falando sempre aqui da questão das gerações Aham, e cada vez mais algumas gerações elas já praticamente saem da barriga da mãe já com o celular na mão, com o iPhone aham, na mão, com o iPad na mão, né? Ou seja, aham. muito habituados já com tela, com iluminação, com lidar com essas situações. Sim, E muitas vezes aquilo que a gente tinha na nossa infância, que é aquela brincadeira livre e espontânea, né, de aham, você ir para a rua, fazer a prática ali de atividade física, talvez, né, e para alguns até exercício físico quando considera ali o volume que a gente fazia quando era criança ou até mesmo adolescente, a gente vê que, entre aspas, ele acaba se perdendo visualmente, pelo menos, né, dessa nova aham, geração. aham, E aí, assim, a gente sabe que a questão da tecnologia, ela pode facilitar o acesso a muitas coisas, acho que é para isso também que a tecnologia, o maior dos benefícios que ela tem é facilitar muito a nossa vida, né? aham. Só que, por outro lado, ela pode criar alguns obstáculos, e aí eu queria entender um pouquinho pelo teu viés, assim, o quanto, né, que para você, o quanto que para pensar no desenvolvimento do exercício físico, no desenvolvimento da saúde, né, dos jovens, dos adultos, o quanto para você especificamente a tecnologia, né, a nível até de histórias, né, Douglas, que você conseguiria, né, trazer para a gente, no sentido de mostrar o quanto que a tecnologia pode ajudar em determinado sentido, as pessoas a te acharem, te procurarem, colocar um dado ali, ela consegue fazer um treino em casa, isso aqui que a gente está fazendo, né, poderia ser um treino, né, a pessoa pode estar te acompanhando de forma online, assim como eu posso fazer um acompanhamento online com um atleta, por exemplo, né, o quanto facilita esse nosso trabalho, mas, por outro Claro. lado, quais são os obstáculos? Né? O quanto que isso, de alguma forma, prejudica o desenvolvimento motor, muitas vezes, da criança, a nível de repertório motor, que, de Aham, repente, que nossas gerações faziam ou tentavam se virar de alguma forma, que dava um repertório motor interessante, hoje a gente vê aquele que é o especialista, ou seja, com 5, 6 anos só faz aquilo, né, muitas vezes só numa modalidade, precoce. e
algo que ocasiona, claro, né, quando o atleta chega ali no início da adolescência, muitas vezes até lesões importantes, pelo fato dele ter especializado precocemente. É, Cara, como é que tu vê assim, esse impacto da tecnologia na busca pelo exercício físico, quanto ajuda ou quanto atrapalha? Como é que a gente consegue correlacionar essas situações com esse dispositivo que está aqui na nossa frente? eu acho que o principal aí, cara, a gente ter equilíbrio, né? Porque por mais que tenha essas dificuldades que você acabou de relatar, eu considero que essa geração, ela é uma geração cognitivamente muito à frente da nossa, por exemplo, porque eles têm uma maneira de enxergar e de pensar as coisas muito mais acelerada do que a nossa, né? Então a gente traz isso por uma questão cognitiva, eu acredito que eles têm um ganho. Só que aí a gente vai para a parte física, você acabou de falar uma coisa que hoje em dia a gente quase não vê mais. Antigamente a gente ia para a rua jogar futebol, acabava o futebol, se ia subir na árvore, ia brincar de pega-pega, de esconde-esconde, e a gente não consegue ver mais essa brincadeira espontânea, né? Então, ou a criança está numa escola de futebol, ou ela está na natação, ela vai ter alguma coisa regrada, disciplinada, que ela precisa fazer, que ela vai ser orientada para fazer, né? Aquela liberdade de fazer, de vivenciar, acaba que ela fica muito restrita, né? Esse é um ponto negativo. Mas eu acredito que se tiver equilíbrio e principalmente orientação, conversa, eu aposto numa geração muito mais, entre aspas, completa do que as que passaram, sabe? Porque cognitivamente eu considero, vou repetir elas, bem à frente da gente, assim, sabe? Ah, interessante, né? Interessante ter esse contraponto, só que daí a gente traz uma questão de responsabilidade, né, Du? E Aham. aí a gente tem essa responsabilidade, ela é dos ambientes que a criança vai estar. Primeiro, óbvio, né, é o ambiente de casa, porque é Aham. óbvio, se a criança olha lá, o pai e a mãe não fazem nada da vida, não fazem uma caminhada nem para ir no mercado. Pede ali pelo celular e entrega na porta de casa. A criança não vai ter a referência, né? E aí muitas vezes se desestimula, é a primeira, né? E aí a Aham. gente joga para os outros ambientes, ela vai para a escola, né? Muitas vezes vai para outros lugares que não estimulam ela a prática de exercício físico. É referência, né, William? Uhum. Referência, é contexto. Eu vou usar um exemplo bem prático aqui. A gente mora num condomínio e nós moramos no terceiro andar. Nós temos um combinado aqui em casa. Eu, minha esposa e os meus dois filhos. O Douglas está com 21 e a Maria Clara está com 15 para 16. Se a gente não chegar em casa com sacola ou muita coisa para carregar, a gente evita de usar o elevador. A gente vem pela escada ou desce pela escada. Porque aí entra naquilo que você falou, a gente está com uma rotina tão movimentada que às vezes um detalhezinho pequeno como esse aí acaba interferindo ali você agregar alguma coisinha no teu dia. Né? E essa é uma estratégia que as pessoas podem usar. Ah, mas eu moro lá no 15º. Pô, vai até o quarto, sobe o resto, Sim. vai, né? vai adequando isso e de repente colocando uma situação tão banal assim na tua rotina que de repente vai interferir ali na frente numa qualidade de vida diferente. Até que você não consiga, de repente, ter um exercício físico organizado, né, padronizado para buscar tudo isso que a gente está comentando aqui, né? Então essas situações a gente pode, com conversa, com orientação, com referência, como a gente está falando, né, Uhum. tentar resolver do jeito que o nosso dia a dia permite, né? Não, é isso. Eu acho que enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui, né, Douglas? A gente joga isso para a turma que está escutando a gente, de repente até com um exercício que é possível fazer agora, né? Por exemplo, a Então, partir de amanhã, o que é possível colocar na minha rotina, né? isso, Que eu exatamente. consiga incluir a prática de um exercício físico, por mais simples que seja, por E mais assim, que seja 10 minutos, 15 minutos, né? não, e assim, William, você não precisa de capacete, não precisa de calçado especial, de roupa especial, nada. Não precisa É gastar simplesmente dinheiro. descer e subir uma escada, né? E, Exatamente. de repente, aquilo ali pode ser o start, né? Para uma mudança, Sim, né? certamente. Aí, Pode claro ser que uma... a gente tem que falar desse primeiro ambiente que é o pai e a mãe, né? Que é o estímulo aí dentro de casa. E aí eu estava pensando aqui também até a questão escolar, que às vezes o cara mais legal da escola é o professor de educação física.
Aham, Porque aham, é o que está em movimento, é o que, né, tá junto com eles ali, vai para cima, para baixo. Eu, pelo menos, sempre gostei também dos professores de educação física, porque era um momento que a gente tinha para sair correndo, pegar a bola, né, e jogar diversos esportes. Então, assim, era um momento mais legal por causa disso também. Então, fica também para os aham. professores de educação física nessa essa situação da referência, né, de Claro, mostrar que é o cara que claro. incentiva, que estimula, que fala sobre isso. Acho que esse ponto é bem legal também a gente tocar, né? E aí a gente tem que utilizar essa relação para melhorar essas coisas que a gente está falando, né? Porque é aquilo que você falou, a gente tem o pai e a mãe como o primeiro apoio ali, né? Primeira referência, mas fora disso, os professores são muito importantes. E a gente, como professor de educação física, talvez, sem desmerecer os outros, muito mais, né? Sim. Porque eu me tornei profissional de educação física por causa do meu professor de educação física. Era a minha referência. Eu gostava tanto do que ele fazia, admirava tanto o que ele fazia, que eu resolvi ter aquilo para mim, Ah, né? legal. E a gente sabe que várias crianças também acabam tendo a gente como referência, né? Sim. Então, a nossa responsabilidade nesse aspecto também ela fica aumentada, né? E a gente pode, como você acabou de falar, orientar para buscar esse equilíbrio, né? Sim. Não sei se aqui em casa eu e a minha esposa nunca colocamos, você tem 1 hora, 2 horas por dia para ficar no videogame. Não, você vai ficar no videogame o tempo que você achar que é saudável. E a gente sempre estimulou essa questão de ter autonomia, né? E jogar a responsabilidade para eles também. E aí eles percebem. Por trabalhar com atividade física, com educação física, a atividade física, o exercício físico, principalmente, está inserido no nosso dia a dia, né? Uhum. Então eles já têm a rotininha deles ali. 3 vezes por semana vai fazer um trabalho mais resistido, de musculação, 2 vezes por semana vai fazer uma caminhada, uma parte mais cardio, né? Uhum. E não deixam de ter o lazer deles. O Sim. Douglas prefere estar aqui jogando um FIFA, fazendo alguma coisa na frente do computador, né? E tem todo o direito, só que ele já cumpriu o dever dele lá. Então, esse tipo de acordo que a gente tem que buscar para que a coisa fique, como eu falei antes, equilibrada, né? É interessante pensar, né, o quanto que isso ele é um processo, né, o quanto que é educacional. E aqui a gente, inclusive no nosso canal, aqui a gente conversa muito com pais e mães de atletas, né, não só atletas de alto rendimento, mas atletas que estão dentro de um processo para buscar Aham. melhoras na parte técnica, seja tudo isso que você trouxe, né, da parte, de repente, da comunicação, do controle emocional, da socialização, ou seja, independente de qual é o objetivo, eles estão nesse processo. Só que muitas vezes, daí muito do que a gente acaba conversando em lives e produzindo algumas situações, é de jogar essa responsabilidade para o pai e para a mãe entender que eles são a primeira referência. E aí você cita aí o exemplo da tua casa, né? Dos teus dois filhos, que já seguem uma rotina própria, mas assim, há quantos anos já que essa educação vem vindo? É, Né? Ou seja, não é algo é um que surgiu processo, né? ontem, a ideia aí na tua casa. É um processo, sem dúvida. Aham. E a gente sempre foi muito partidário da conversa, sabe? E de organizar de uma maneira não impositiva, assim, sabe? Então, Sim. eu acho que isso acaba facilitando um pouco, porque eles são conscientizados da importância, Uhum. né? Então, quando você vem com algum argumento, fica fácil para resolver, né? Não é, não é aquela coisa do goela abaixo. É, É isso e acabou. exatamente. A gente é assim, né? Tudo que alguém quiser impor para você, você já vai ficar meio assim. Agora, se a pessoa chegar de uma outra forma, tentando entender o que você precisa, o que você quer, o que você acha importante, você já vai ficar mais propenso a realizar, né? E com eles não é diferente. Então, guardadas as devidas proporções dessa responsabilidade que a gente tem em casa aqui, a gente tem com os meninos lá na escola, ou agora para a gente como clientes, né? Sim. Não, super legal, né? A gente poder entender essa questão dos estímulos e, claro, né, o nosso papo aqui é sobre exercício físico, porque você complementa aí que, de repente, né, tanto o filho quanto a filha estão dentro de um processo e, claro, buscando as referências dele, a primeira dentro de casa. E esse que é o tema, esse que é o legal, né? Professor, eu vou fazer mais uma pergunta com relação a isso, e aí eu vou entrar numa questão que esses dias abri uma caixinha de perguntas aqui
se alguém tinha algo para perguntar para você, e me mandaram ali algumas perguntas, eu selecionei uma delas Certo. para pra gente poder direcionar. E aí, claro, a galera que está assistindo aí ao vivo, se tiver alguma questão, né, para o Douglas, alguma coisa que a gente possa colaborar, pode colocar para a gente ir complementando aqui, inclusive, a conversa. Mas antes de entrar nesse plus, né, Douglas, Aham, do papo aí de alguém que mandou uma pergunta mais aleatória, mais específica, inclusive, aham. eu coloco aqui a questão assim, cara, o que que você imagina como personal que é possível fazer para convencer, seja o jovem, porque hoje a gente tem uma questão que, embora a gente falou que a questão da tecnologia, ela ajuda, né, na acessibilidade. Eu consigo encontrar profissionais, consigo encontrar parques, academias, informações para me estimular, Sim. mas às vezes a gente vê um nível de sedentarismo, inclusive nos jovens, muito alto. Aham. E aí eu preciso buscar meios para, de repente, convencer esse jovem, e às vezes é o caso de alguém que está escutando a gente aqui, cara, eu preciso convencer meu filho de 13, 14, 18, 20 anos a sair da cama, sair do sofá, sair de casa e fazer uma prática de exercício físico. E às vezes até não é só o jovem, às vezes é o adulto que está dentro do que a gente falou aqui o encontro inteiro, né? Está Aham. dentro de uma rotina louca de trabalho, filhos, esposa, marido, às vezes, né, fazendo uma especialização, alguma coisa que acaba sugando mais aí no tempo dela e ela, a desculpa dela, é claro, vai ser o tempo, no sentido de dela estar convencida de que precisa ir atrás de um exercício físico para N fatores. Aham. O que você, profissional, você consegue trazer para a gente, inclusive para ajudar esse pai e mãe que muitas vezes escuta a gente, no sentido de convencimento, especialmente do jovem, né, que muitas vezes, cara, não, meu filho só quer ficar no videogame, ele só quer, só fala, inclusive, de videogame, de construir casa, de carrinho, né, de jogos de guerra e que mata e que não sei o quê, e atividade física, nem andando para a escola ele vai. E aí, como é que a gente pode, enquanto profissional, estimular ou ajudar esses pais a, entre aspas, né, convencer o filho a fazer algo? Cara, aí eu vou deixar uma reflexão. Esse convencimento, se ele for de hoje para amanhã, ele não vai acontecer. E se ele acontecer, ele vai ser paliativo. Ele não vai Sim. ser duradouro, entendeu? Então, volta naquilo que a gente estava falando antes. A gente precisa que exista um processo, que aconteça uma conscientização. E aí, na minha maneira de entender, não tem como fugir disso. Ele entender que a parte do videogame dele é legal, o lazer dele é o que ele mais gosta de fazer, só que por outro lado ele precisa ter um equilíbrio. Esse equilíbrio ele vai acontecer a partir do momento que ele receber essa orientação, né? Esse é um ponto fechado, não tem como a gente fugir disso. Mas hoje, se a gente pegar uma situação, vamos pegar uma situação bem específica, como essa que você falou, ó, o filho vai para a escola, chega em casa, a primeira coisa que ele faz, não come, não faz nada, já vai para o videogame e ninguém consegue tirar ele dali. A gente tem que encontrar uma atividade que traga prazer para ele e, no meu modo de entender, sem obrigar, esse processo ele vai ser um pouco mais paulatino, tentar tirar ele para aquela atividade que traga o prazer para ele, que seja uma natação, que seja futebol, né, o vôlei, qualquer atividade que seja que para ele não seja, entre aspas, o momento que ele está perdendo tempo de estar com o videogame, sabe? Que ele veja naquilo prazer, que possa ser mais uma coisa no dia dele, além do videogame. Então, o pai conhecendo o filho que tem, talvez esse seja o melhor caminho, no meu modesto entendimento. Né? Tentar, de uma maneira amistosa, vamos dizer assim, né? Colocar para ele essa necessidade e ajudar ele a encontrar uma atividade que traga esse prazer para ele. Sim. Talvez seja o melhor caminho. E quando a gente pensa no adulto, como é que a Aí, gente pensa esse adulto tirar a bunda do sofá, ou muitas vezes, né, pegar o horário, inclusive é o de descanso dele, para que ele se motive a aí, estar eu junto. acho, aí eu acho que a conversa tem que ser, entre aspas, mais agressiva, mais direta. Ou você vai resolver, ou você, ali na frente, você vai ter problema. Você que escolhe. Volta naquilo que a gente falou antes, né? Eu tenho duas alternativas. Eu posso pegar a bike, sair pedalar,
pôr o tênis e sair correr, ou sentar na frente da TV, pegar o controle e ficar. Aí, como você falou antes, a conta vai chegar. O que você prefere? Né? Ir só pela dor ou tentar se organizar agora e evitar que essa obrigação, essa até desespero, vamos colocar assim, porque muitas vezes a pessoa já vai chegar numa condição de ter que fazer atividade física, uma condição já bem negativa, né? Uhum. Não, perfeito. Então, são tópicos, acho que a gente está até dentro dessa questão, né? A gente falou bastante aqui durante esse tempo que a gente tem trocado aqui, né? Algumas situações, e fala bastante dessa questão do estímulo, né? Claro, tanto para a criança a questão da referência, ou seja, eu mando meu filho fazer as coisas, mas eu não faço nada, eu não subo um lance de escada, né? E aí depois para o adulto, que é a questão do olhar a longo prazo, né? Que como a gente falou aqui até da estratégia do estabelecimento de metas, né? Quando você coloca de forma visual, seja no teu quarto, na sala, ali na geladeira, né? Você coloca, cara, essa é a minha meta a partir de amanhã ou a partir do final da semana, e eu vou atrás daquilo entendendo a recompensa que eu tenho, especialmente a longo prazo. E assim, né? É bem interessante. A gente entende que estabelecer uma rotina não é fácil, né? De repente você não precisa ir todo dia, 1 hora e meia. Vai 3 vezes por semana, 20 minutinhos. Até entender que aquilo ali te faz bem, né? Está te trazendo benefício. A partir do momento que essa percepção chegar, você vai aumentando meia hora, 40 minutos. Começa a entender o teu corpo e encontrar alguma coisa que seja prazerosa para fazer, né? E vai, aos poucos, aumentando essa carga semanal de exercício físico. Então, a gente, às vezes, muitas vezes eu enxergo assim, estou atendendo na academia do meu condomínio aqui, que é onde eu fico a maior parte do meu dia. Eu vejo pessoas que vêm, treinam 2 horas, aí eu não vejo essa pessoa durante 2 meses. Ela vem, treina mais 2 horas, aí desaparece de novo. E por outro lado, você vê aquele que o treino dele é rapidinho, 25 minutos, 30 minutos, só que ele está ali constantemente. Constantemente. O que vai trazer mais benefício, né? Então, a gente tem que tentar pensar dessa forma. Organizar o nosso dia para que dessas 24 horas que tem aí, vamos tirar 8 horas de sono, né? Vão sobrar 16. Nessas 16 aí eu tenho que ter o trabalho e preciso ter o lazer. E o lazer ele vai ter que, de alguma forma, contribuir para o meu bem-estar físico, né? E, de repente, dentro disso aí, estabelecer alguma estratégia para conseguir mudar a rotina, né? E colocar a atividade física dentro desse dia aí. Não, perfeito. Isso é muito legal, né? Porque pensar aí a galera, né? Muita sacada boa, né, Douglas? É muita ideia boa, assim, que a gente coloca que são, às vezes, detalhes, são coisas simples. E a gente falou muito aqui na questão da rotina, de você modificar um hábito. E essa questão do hábito é um campo para você poder modificar, né? Que é aquilo que você falou da constância, da questão do hábito, e a gente, né, não só estuda, mas como vê isso em muitas situações, que o hábito é uma questão de semanas, a coisa já aconteceu. Isso. É o hábito da alimentação, é o hábito do exercício. Então, ver como tem aquela questão da proatividade, ou seja, eu quero isso, eu vou colocar isso para minha vida, né? Seja o hábito vamos brincar aqui com a situação, né? Seja o hábito da leitura, a leitura diária, que é isso que você falou, é melhor eu ler um livro inteiro em um dia, né? Ou ler uma página dele por dia, né? E exercitar o meu cérebro nesse sentido. É um paralelo parecido com a prática de exercício físico. E a gente tem um agravante aí, né, William, que é o fato de o negócio ser muito ingrato. Porque o que acontece? Para a gente perceber o benefício, a evolução, não é tão rápido. Agora, para você perder o que você ganhou, é daqui para ali. Então, se a gente não conscientizar a pessoa de que o trabalho é de médio a longo prazo e que a partir do momento que ela começou, ela nunca mais vai poder parar, porque aquilo é um benefício para ela dificilmente vai conseguir ter constância, né? Então, essa conscientização, ela precisa existir a partir daí, né? Porque esse entendimento de que o corpo nosso demora para responder um condicionamento, mas a parte ruim lá a gente perde rapidinho,
pessoa tem que entender isso, porque senão é desestimulante, Sim. né? Então, se não for conscientizado dessa maneira, a gente tem um inimigo aí Não. bem importante. E você trouxe mais uma sacada aqui para mim, né? A gente falar aqui também ao vivo, né? Que é aquela coisa do é legal quando a pessoa se motiva sozinho, né? Tem essa questão mais interna de, cara, tenho meus objetivos a partir de Vou amanhã, a partir fazer, de tá aí, amanhã, minha meta é vou essa, fazer né? algo. Mas eu vou falar para você e para as pessoas que estão aqui, né? Se conseguir trazer mais alguém para perto, de preferência quem está aí do teu lado, né? Seja o marido, a esposa, o filho. Ah, cara, é aquela caminhada de 20 minutos por dia, mas claro, pode começar sozinho, não tem problema. Mas quando tá o outro junto, parece que o nível de motivação do cara multiplica. Sem Ah, a dúvida, vizinha quer ir junto, vai junto, sem né? Então, assim, veja dúvida. como é legal. De novo, né? Pequenos hábitos, pequenos comportamentos que até aumentam o nosso nível de motivação para a prática, né? Até porque, assim, ó, se você faz em 2, 3 ou 4 pessoas, vai ter um dia que você não está muito afim. Mas a pessoa fala, Exatamente. pô, William, vamos lá, cara. Vamos lá, mais pouquinho hoje de novo e tal. E um acaba que motiva o outro, né? Então, essa parte coletiva aí, ela é bem importante mesmo. E a gente é assim, né, cara? Não é todo dia que você está afim de ir para academia, Uhum. né? Não é todo dia que você vai chegar em casa, pô, tô afim de colocar o shorts, um tênis e vou correr. Pô, tem dias que você vai querer dar uma descansada, teu dia foi puxado, tá cansado. E aí, se tem alguém aí que está te animando, né, incentivando, acaba que facilita, porque no outro dia você vai fazer esse papel também, né? E vira uma troca, Exatamente. vira uma troca. É o que a gente está falando. Não que o estar sozinho, né, não seja capaz da pessoa cumprir os objetivos delas, tudo isso. Mas é legal, né? Especialmente aqueles de alguma forma têm pessoas próximas aí que têm a possibilidade, né, de realizar uma caminhada, andar de bicicleta, ir até um parque, fazer um monte de coisa nesse sentido. Eu acho que é super Isso legal, aí. porque, de novo, né, esse sentimento aí até de comunidade, né, de estar junto. Aham. É muito interessante, até por isso que hoje em dia existem muitos profissionais que fazem atividades integradas, né? Ah, vai andar de bike, é uma galera que anda de bike junto, vai correr, é uma galera que corre junto. Então, esse senso, assim, de não só de pertencimento, mas de que o outro também te motiva a ir atrás desses objetivos é bem interessante. E aí socializa e o negócio acontece, né? Exatamente. Eu acho muito massa. Legal, professor. Agora eu vou para a pergunta específica. Inclusive, o indivíduo que mandou a pergunta para a gente está aí. E Né, eu resgatei aqui a pergunta dele, que é o Rafa Nutricionista. A gente fez a live aham, na semana passada, né, e ele mandou essa pergunta porque até faz bastante sentido a pergunta dele, professor, porque vou dizer daí da minha parte, né, trabalhando essa parte mais da psicologia do esporte, muitas vezes os pais chegam para a gente, inclusive, né, com alguns questionamentos com relação a, a prática do exercício físico quando o filho dele é criança. E aí a aham, pergunta que a gente tem que trazer, que é uma questão mais específica, é a questão do treino de força para criança. aham. Né? Então, assim, é possível fazer, como é que você, como personal, acaba instruindo, o quanto que é interessante a criança daí, a gente pode colocar aí uma faixa etária só para a gente poder ter uma noção, né, professor, ali, a partir, sei lá, dos 8, 9 anos, né, até mais ou menos ali os 11, 12, né, que está aquele período ainda pré-púbere ali, né, as coisas ainda estão para rolar, né, ou seja, o quanto que é interessante essa questão do treino de força, né, para a criança e o quanto que pode ser algo prejudicial, inclusive, ou quando, né, que é prejudicial. Aham. Primeiro, agradecer a presença do Rafa aí. A gente teve um período no ano passado de trabalho junto, desenvolvendo um projeto bem interessante aí que acabou gerando fruto para ele. Fico muito feliz por ele e agradeço pela pergunta também. Mas vamos lá. Eu penso assim, William, se for o método errado, a carga errada e o trabalho errado, é prejudicial para você e para mim também. Então, eu acredito que a criança, cara, desde ela 8, 9, 10, 11, ela pode fazer, sem sombra de dúvida. A questão é ter um profissional preparado do lado para dizer até que ponto pode ser feito. Vamos pegar uma situação bem específica aí. Por que não desenvolver core numa criança de 8 anos ou 9 anos? Vai colocar ela a fazer uma pranchinha de 15 segundos, né? Um abdominal curtinho, rapidinho, até onde ela conseguir fazer, né?
De repente, um agachamento isométrico, uma cadeirinha na parede, que mal que isso vai fazer? Eu não consigo enxergar. A gente tinha, e obviamente tem, isso é uma questão fisiológica, a estrutura óssea ela não está formada para suportar uma carga naquele corpo ali. Então eu não posso, de repente, bolar uma pirâmide invertida ali para o cara e querer que ele faça como um adulto faria. Mas eu posso propor para ele alguma coisa que traga benefício e, ao mesmo tempo, seja adequada à capacidade física atual. Então, e guardadas as devidas proporções, é o mesmo trabalho com o idoso. A gente sabe que eles vão ter as capacidades limitadas, ali, dificuldade para fazer, mas eu não posso deixar de propor, de repente, um extensor, um leg press, um agachamento. A gente tem até agora estudos recentes aí relacionando a demência com força de membros inferiores. Então, você não pode privar a pessoa desse tipo de situação. Então, eu entendo que tudo está na medida correta. Respeitar o estágio, respeitar o momento, mas em hipótese alguma deixar de fazer. Eu acho que você traz um ponto super importante assim, né, Douglas, com relação ao profissional que vai trabalhar com o filho nesse aspecto. Igual você falou, né? Dependendo do volume que você vai colocar, você pode prejudicar o desenvolvimento. Sim. E aquilo que a gente falou, inclusive, depois que ele estiver já numa idade, claro, digo mais velho, no sentido dele estar adulto, mas anos depois, você pode, inclusive, ocasionar algumas lesões importantes nesse indivíduo. E a carga que vai ser colocada nele, naquele momento, naquela faixa etária, 18, 9, 10, 11 anos, ela também é errada. Então, eu digo assim, da escolha do profissional, né? E a gente sabe que o desenvolvimento infantil ele tem fases sensíveis, né? Vamos pegar essa faixa etária que você falou aí de 8 a 11, cara, é importante nesse período que a gente vai desenvolver coordenação motora, né? Equilíbrio, lateralidade, tudo mais. Só que, por que não colocar um trabalhinho de força junto? Eu posso muito bem adequar isso, organizando volume, intensidade, e de repente deixar um trabalho até mais atrativo. Mas aí a gente tem que bater nessa tecla que se bateu aí. Com todo o respeito, não é o pai, não é o tio, não é o irmão, não é o primo, é alguém que está tá preparado, buscou conhecimento, se preparou para aquilo, para saber até que ponto é importante fazer ou não. É uma questão de conceito. Para mim, serve, sem sombra de dúvida. Não, show de bola. E falando em profissional especializado, embora a tua agenda tá cheia, né, Douglas? Mas, cara, se você puder deixar pelo menos o teu Instagram aqui pra galera que vai estar assistindo depois, né, e que acaba passando aí pela live, acaba assistindo a live por completo, como que as pessoas te acham, né, no Instagram, professor, de repente, né? Tem uma questão, alguma curiosidade, ou até mesmo uma parceria de trabalho, como que as pessoas te acham aqui nas redes? Claro, eu hoje eu tenho só o Instagram mesmo, e é _Dognard. Aí manda uma mensagem lá, surgindo qualquer necessidade ou dúvida, a gente pode trocar uma ideia. Sim. A gente acabou de falar, né, de que muitas vezes, claro, os pais precisam de profissionais especializados na prática, mas às vezes a gente sabe, né, Douglas, não só eu vejo isso na psicologia, mas também na área da preparação física, às vezes para você achar esses profissionais, você precisa ou cair no teu colo, como às vezes alguém que cai aqui nessa live e acaba tendo essa aula aí, né, que teve com relação à questão de exercício físico, ou às vezes realmente tem que vir por indicações. Então, por isso que eu gosto de deixar em aberto essas situações, porque sempre que é possível também a gente vai passando para frente aí as indicações e dando certo. Sem dúvida. É por aí que a coisa acontece, né? Legal. Professor, eu acho que era isso, tá até dando um controle aqui, a gente fechou em 1 hora certinho, né, justamente porque costumo brincar aqui, né, que depois da 1 hora parece que nossa concentração também começa a dar uma variada, né, da gente e de quem está assistindo. Claro que por melhor que seja o papo, aí a gente sabe que tem uma questão de foco aqui que às vezes a gente acaba oscilando, mas assim, professor, quero te agradecer demais, né, essa 1 hora que a gente pôde passar junto aqui com essa galera. Todas as questões que, assim, quem assiste a live não se convence que precisa, né, ir para a prática de exercício físico, tem que assistir de novo a live, tem que pegar alguns pontos importantes,
A gente falou de rotina, falou de hábito, falou de gatilho, de estratégia, de benefício, falou de tudo, né, que fosse possível nesse momento para estimular as pessoas a conversar dentro de casa, inclusive, com relação à prática de exercício físico, o que é possível enquanto família fazer para que todos possam ter, né, melhor qualidade de vida. É esse estímulo que a gente quer deixar para todas as pessoas. E Claro. claro que eu quero te agradecer, né, professor, por esse tempo aí, né, certamente você é um parceiro aí que o mundo do esporte, né, entregou para a gente e certamente novas ideias surgirão ao longo do tempo aí que a gente vai poder ainda trocar muita ideia por aqui e, claro, por outros meios, né? Então, te agradeço aí por esse teu tempo dedicado a gente. Show de bola, William. Cara, o papo ele é tão agradável que parece que a gente está conversando aqui há 15 minutos, né? É verdade. Eu que agradeço pelo convite e você sabe que eu estou à disposição aí, qualquer novo projeto que você tenha e achar que eu possa colaborar de alguma forma, estou aqui e espero que a gente tenha conseguido deixar uma pulguinha atrás da orelha da galera aí e de repente amanhã ou depois começa uma mudança de hábitos aí, né? Agradeço mesmo Perfeito. Essa pelo convite, cara, e foi bem bacana ter esse tempo contigo aqui. legal. Show de bola. Obrigado, professor. Boa semana aí para você, boa semana de trabalho aí. Fica com Igualmente. Deus. A gente conversa aí na sequência. Valeu. Valeu e obrigado a galera aí, né, que permaneceu com a gente aí até agora. Agradeço também. Abração. Valeu. Um abraço, prof. Tchau, tchau.